seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um Ponto de Prosa, isso mesmo, o seu talk show semanal, o talk show mais querido de Lucas do Rio Verde. E hoje, claro, um programa sempre especial para você que nos acompanha todas as quintas aqui às 20 horas. O Ponto de Prosa está sendo transmitido hoje pelo Facebook somente, então você que nos acompanha, curta, comente e compartilhe. Esse conteúdo com certeza pode ajudar, informar e dar conhecimento aí a muitas pessoas. Bom, se você quiser acompanhar essa prosa, mas não inteira em cortes, basta você anotar esse número aqui, ó, 65996817076. E este Ponto de Prosa é um oferecimento de Reolon Seguros, a sua seguradora. Ok? Eu quero já iniciar aqui mandando um beijo para Ceci, queria assistir o papai hoje. Um beijo, minha filha. Papai te ama. E eu quero falar dela, que é nascida em Governador Valadares, Minas Gerais. Mãe da Laura, de 6 anos. Ela é formada em Comunicação Social, né, com ênfase em jornalismo, pela FATE, a Universidade Salesiana de São Paulo. Com mais de 10 anos de vivência na área de comunicação e marketing, é pós-graduada em gestão e marketing do agronegócio pela Universidade Federal do Mato Grosso. Hoje, com 10 anos residindo em Lucas do Rio Verde, atualmente segue como assessora de comunicação e hoje aqui a nossa companheira de bancada, a jornalista Mayara Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jorge. Obrigada a você que nos acompanha. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, né? Meus familiares de Minas Gerais, de Lucas do Rio Verde, minha filha que está nos assistindo, meu namorado que está nos assistindo. Então, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra poder dividir essa bancada com você, com o Dr. Nelsinho, e que nós possamos fazer uma noite especial. Bacana, Mayara. A gente te agradece aí você ter vindo. Com certeza vai enriquecer muito. E eu quero, claro, né, hoje uma entrevista especial. Quero falar dele, que é natural do estado do Paraná. Ele nasceu no dia 27 de março de 1975. Ele é filho de Teógenes Cecília Hasegawa e Nelson Tanque Hasegawa. Doutor Nelsinho, mais popularmente conhecido. Ele foi graduado médico em 2003 pela Universidade de Cuiabá, a Unic, e em 2008 pós-graduado em Medicina Intensiva pelo Centro Universitário Redentor do Estado do Rio de Janeiro. Dr. Nelsinho é o filho mais velho de 4 irmãos, que também são todos médicos. Também seu pai, Dr. Nelson, médico, falecido em setembro de 2020 após complicações em razão da Covid-19. Dr. Nelsinho, desde muito jovem, observava a profissão do pai com louvor. E foi o que ele fez. E foi o que o fez seguir seus passos, se tornando o médico que é hoje. Possui em seu próprio consultório a Med Lucas, o qual foi fechado no período da pandemia, para que ele pudesse se dedicar e se doar totalmente àquela situação da pandemia, né, que naquele momento exigiu muito de todos. O Dr. Nelsinho é casado, tem 2 filhos e uma enteada. Reside em Lucas do Rio Verde desde 2007, época na qual iniciou seus trabalhos na Fundação Luverdense de Saúde, ou melhor, o Hospital São Lucas. Sempre muito dedicado em sua profissão, a qual exerce com muito amor e zelo pelo próximo, no período da pandemia trabalhou na linha de frente contra a Covid-19 todos os dias, chegando a ficar até dias e noites dentro do hospital, vendo sua família somente em breves momentos. Mesmo com a perda do pai por conta desta doença, continuou lutando para salvar o máximo de vidas possível desta doença que nós sabemos que é tão traiçoeira e avassaladora, né? E deixou muitas famílias em luto. O Dr. Nelsinho também foi o primeiro profissional da saúde aqui de Lucas do Rio Verde a ser vacinado, né, contra a Covid-19. E recentemente ele foi homenageado com o título de cidadão honorário de Lucas do Rio Verde. A frase do Dr. Nelsinho para sua esposa: enquanto eu tiver forças e eu aguentar, estarei lá ajudando e salvando a vida de quem eu puder. Eu estou falando dele, Dr. Nelsinho Hasegawa. Seja muito bem-vindo, obrigado de coração por ter aceito esse convite, doutor. Boa noite, Jorge. Boa noite, Mayara. Boa noite, internautas. Fiquei até emocionado com as palavras aí. Mas estamos aí, vamos
Bacana. Seguir. Pois é, a gente quando convida o nosso entrevistado para vir e começa a divulgar, as pessoas já começam a comentar, né? Então, como você já sabe, que nos acompanha e conhece o Dr. Nelson, uma pessoa super querida e prestou um serviço fantástico em termos de dedicação e de doação. E a pandemia, né, a gente falou muito disso, foi uma palavra repetida, a exaustão durante muito tempo. Ela dispensa já apresentações, né? Todos nós já sabemos do que se trata. Foi um período extremamente difícil. E para o doutor, como médico, porque eu sei que também é pai, né, também é esposo, mas como médico, quais foram os principais desafios, assim, as dificuldades, aquelas coisas que realmente testou, né? E também, claro, os aprendizados, né? Quais foram esses aprendizados, doutor? Conta para nós. A principal lição que a gente tira de tudo isso é que a gente não pode desistir nunca. A gente tem que seguir, por mais que o caminho seja difícil, a gente precisa, porque tem pessoas que dependem da gente, dependem do nosso conhecimento, depende não só de mim, mas de uma equipe inteira que fica atrás de mim, né? Os técnicos de enfermagem, enfermeira, fisioterapia, que é muito importante, para poder ajudar a melhorar essa doença. O pessoal da limpeza, que é importante manter todo o ambiente o mais estéril possível. Então, não fui eu só. Foi um trabalho de equipe muito grande. Então, a lição que a gente precisa ter é que a gente precisa estar unido para a gente poder conseguir vencer essas barreiras que, vamos dizer assim, que a vida nos impõe. Então, a união faz a força realmente. Realmente, mas nós vimos aí muitos médicos, profissionais de saúde falecerem de Covid na frente de trabalho. Teve uma atitude de coragem, né, doutor? Infelizmente, essa é a nossa sina. A gente precisa estar lá. Quase um sacerdócio, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza é isso mesmo. Uma palavra que define bem é isso. E a dificuldade? Não teve momentos assim de tensão mesmo em relação a isso? Teve alguns momentos que houve um certo momento da pandemia que faltava remédios, medicamentos para a gente poder manter o paciente sedado, para manter o paciente sem dor, quase estava faltando EPI, então esses momentos foram mais agonizantes porque a gente não ia ter a medicação para manter, né? Mas graças ao esforço aí da Fundação Luverdense, eles foram atrás, eles correram atrás, pagaram super caro nas medicações para manter ali os pacientes e apesar deles estar acabando, mas não deixaram acabar. Entendi. Em nenhum momento faltou. Chegou ali perto do limite, mas não faltou em nenhum momento. Nenhum momento. Todos os dias, até o último dia de fechamento da UTI, nós tínhamos as medicações que eram necessárias. Graças a Deus. Mas houve um gasto enorme por causa disso. Sim, os medicamentos inflacionaram. Teve mês de 2 e para 17. Que eu me lembro de acompanhar isso dentro do hospital, né? E aí é um valor assim, sim, exorbitante em muito poucos dias, por conta do uso, né, por conta da venda e de não se encontrar os medicamentos para compra com fornecedores que já eram fornecedores do próprio hospital e ter que correr atrás de outros que tinham, mas tentando não deixar faltar, como ele disse, não faltou, né, graças a Deus não faltou. Sim, e muitas pessoas próximas, né, Lucas do Rio Verde não é uma cidade tão grande assim, né? Aliás, é uma cidade pequena. Então, muitas pessoas conhecidas devem ter passado por ali, algumas conseguiram superar e outras, infelizmente, se foram, né? E as minhas condolências aí a todas as famílias. Mas conviver com isso mudou alguma coisa no doutor? Que estava ali na frente, né, lidando com aquela situação. Sempre muda, porque a gente fica um pouco mais, vamos dizer assim, a perda do ente querido
é muito difícil para a família. Eu sei porque eu perdi meu pai, eu estava ali junto, né? Então, o modo que a gente aborda ficou diferente, né? Não era só simplesmente falar, olha, faleceu e tal. Não, tinha que ter o contato, porque o abraço ali, apesar de todo o risco, tinha que ter um afeto para a família, pegar, tocar, falar, olha, sinto muito, a gente fez o que pôde, mas infelizmente não deu, né? Então, essa passagem de notícia para mim ficou bem mais difícil, porque foram várias. Pois é. O senhor teve que falar e também recebeu isso, né? Então deve ter sido Sim, um calvário. foi bem complicado, foi bem difícil. Mas e eu passava para eles, porque eu sei que eu também passei por isso, meu pai também morreu da doença, para dar um conforto maior para eles. E tem certas situações que, por mais que a gente tentasse, não ia. A gente não conseguiu. E ainda hoje não sabemos exatamente o que, né, no ser humano faz uns terem mais resistência, outros menos. A gente tem alguns fatores de risco que são bem conhecidos, mas a gente não sabe tudo da doença ainda. Sim. Temos pouco tempo de doença, são 3 anos aí, né? A gente sabe muito pouco, na verdade. Sim. E o pós-Covid a gente está começando a aprender agora, porque é agora que é o pós-Covid, né? Tá no começo, né? Está no começo do Tá pós-Covid. no começo e a gente vem para uma abordagem que vem latente nas últimas semanas, né? E no último dia 23, a Organização Mundial de Saúde, a diretora se pronunciou, né, diante de uma coletiva dizendo que o mundo se prepara para uma quarta onda. Acho que... Só fala um pouquinho mais pertinho. E a minha pergunta é, nós estamos preparados para passar por essa quarta onda, como o senhor mesmo acabou de colocar aqui, é uma doença nova, né? Agora que nós estamos fechando esse ciclo para aprendermos a conviver com isso, a lidar com isso, e a gente sabe que o brasileiro ele não é disciplinado, né, para essas condutas todas de medida de segurança que a gente vem passando, o uso de máscara, o uso do álcool, o não compartilhamento de copos e talheres, enfim, de tantas coisas. Então agora a gente está aprendendo a viver isso. E aí a gente vai passar por uma quarta onda. A gente corre esse risco? Corre esse claro. risco. Se a gente vê aí os últimos anos, houve aparecimento na China, Europa e logo depois veio para o Brasil, né? Após alguns meses de ondas, vamos dizer assim, né? A primeira onda foi terrível, a segunda pior ainda, a terceira foi mais leve. A quarta a gente não sabe, assim, em termos de agressividade, como está sendo na Europa, a gente não tem muitos detalhes, mas se a gente for ver, a gente tem que aprender com o passado. Então a gente tem que olhar para o passado para a gente se preparar para o presente, para a gente poder viver o futuro. Então é importante a gente se preparar sim para uma possível quarta onda no Brasil. Então os cuidados ainda tem que manter. Ainda mais no carnaval, né? Que tá já aí, estamos nas portas do carnaval praticamente. Hoje o assunto é o carnaval. Vai ter carnaval, né? Porque ninguém pergunta se vai ter Natal. Vai ter Natal? Ninguém perguntou ainda se vai ter Natal, né? Mas todo mundo pergunta se vai ter carnaval. A polêmica é o carnaval. Então, os shows a gente sabe que estão acontecendo, né? A vida está voltando ao normal, é o que a gente escuta. Nós, enquanto cidadãos luverdenses, a gente alcançou aí uma meta louvável de vacinação, né? Mas graças a Deus. As medidas, elas devem continuar e o carnaval preocupa? Se fosse por mim, eu cancelava o carnaval. E ainda manteria aí a máscara em ambientes com muitas pessoas, né? Mas não depende de mim. Até porque imagina um carnaval de máscara, todo mundo de máscara no carnaval, né? Vacinado, eu imagino que possam até pedir um passaporte, né?
Para as pessoas irem lá brincar, pular carnaval, se divertir. Mas e aí, essas pessoas não vão usar máscara? Imagina, né? Depois de algumas cervejinhas aí, a gente vê nos bares mesmo, né? Quem que usa uma máscara num bar? Não, e a gente conversando aqui antes de começar o programa, a minha pergunta, porque eu ouço muito isso, a máscara não serve para nada. A máscara, ela é útil de qual maneira? Parece óbvio, desculpa, parece óbvia a pergunta, mas a gente vê muitas pessoas dizendo que não adianta. Por que distanciamento se tem que usar máscara? Por que se eu tem vou que usar usar máscara se eu tô te dando a mão? Né? Se eu tô distante. Tem essas questões aí, né? Pois é. Chama-se transmissibilidade do vírus. Tá? A pessoa que está sem máscara está falando, ele está exalando vírus e o ar circula e o vírus vai estar circulando, né? Com a máscara, diminui essa exposição do vírus ao ambiente, né? Pessoa que tosse, por exemplo, põe a mão aqui, vai tudo para a camisa, mas não vai por ambiente. Então, o número de partículas viral no ambiente é muito menor. Então, se é menor, o risco diminui. Se você tem o distanciamento, que a gente sabe que a gotícula lá da fala, da tosse, do espirro, tem 1,5 metro, você está a 2 metros, então você tem uma distância mais segura que o vírus não vai chegar lá, ou a grande maioria do vírus não vai estar lá. Por que a gente passa álcool? Porque o álcool vai lá, diminui o número de vírus, e não é só de vírus, é de bactéria, de parasita, qualquer outra doença que a gente pode pegar através do contato de mucosa. Se a gente lavar bem a mão, a gente diminui. Exato. Então, se a gente puder diminuir o número de vírus que está circulando no ambiente, por que não? Porque o risco de você pegar e desenvolver a doença existe. Não existe. Agora, se você pegar pouco vírus, o seu sistema imune vai lá e controla. Uma coisa é pegar um vírus, entrar em contato com um vírus, o outro é quando você entra com milhões de vírus ali. Então, a replicação viral é muito mais rápido, a doença vai se manifestar muito mais agressiva pelo número de vírus. Então a gente diminui o número de vírus no ambiente. Então o risco com certeza é menor. Então vamos Cara, usar me máscara, parece né? óbvio, né? Não preciso de outra explicação. Eu não entendo por que algumas pessoas ainda contestam. Eu tenho uma outra explicação também. Vamos lá. Não, contestam, e a gente sabe que hoje, por exemplo, já em São Paulo não tem mais o decreto do uso obrigatório de máscara. Em Cuiabá também não tem. Aí as pessoas estão questionando, nós alcançamos o índice positivo de vacinação em Lucas do Rio Verde e vamos continuar usando máscara? É essa a questão, a né? questão. A questão. Então, usar ou não usar máscara. Se eu tiver com sintomas gripais hoje, eu vou pôr a máscara e vou sair de máscara. Não, mas não tem perigo, não precisa usar. Não, eu estou gripado, eu não sei se é Covid, se não é H1N1. Então, eu estou protegendo o próximo, o outro. Eu não estou me protegendo. Então, a máscara vai diminuir essa contaminação para outro indivíduo, né? Então a gente tem que pensar no coletivo, não só na gente. Então o uso de máscara é importante. E é uma coisa que se usa em outros países, é a coisa mais natural do mundo. Está usando máscara porque está gripado. Não é H1N1, não é Covid, é gripe. Porque uma gripe num idoso pode levar a uma pneumonia e matar. Uma pessoa que tem diabetes, hipertensão, problema de pulmão, de coração, pega uma gripe e morre. Então é aí que a gente tem que pensar no coletivo, não no individual. Então o uso de máscara é importante justamente por isso. Pensar no bem-estar coletivamente. Eu não vou ser o responsável de estar passando uma gripe ou um vírus ou que seja por uma outra pessoa. E essa transmissão, quando a pessoa está com sintomas, está lá com coriza, né? Com às vezes uma dorzinha de garganta, tal, nariz escorrendo, significa que ela está transmitindo. Está transmitindo. Isso só cessa quando os sintomas cessam. Entendi. Então, gente, nós estamos hoje aqui também num grande aprendizado, não é só falar de pandemia, né? Mas aprendendo e confirmando algumas coisas que já vinham sendo faladas, né?
e que são questionadas, e como hoje o acesso à comunicação e todo mundo é produtor de conteúdo, nós vemos para todo lado informação trocada, sem verificação, enfim, coisas que confundem as pessoas, né? Coisas que não são reais, né? Então as pessoas que não têm acesso hoje à informação verídica, elas acabam se deixando levar por aquilo que eu citei agora na abordagem com o Dr. Nelsinho. Nós atingimos o índice positivo de vacinação em Lucas do Rio Verde, mas a gente vai continuar usando máscara? Sim, nós vamos continuar usando máscara, né? E se isso for baixado e você achar que você deve usar e que você deve cuidar do outro, que é o que ele acabou de colocar para nós temos que pensar no outro. Então, eu penso no idoso, eu penso na criança, eu penso na minha mãe, eu penso no meu companheiro, e eu vou cuidando e vou ensinando o outro também a cuidar. Mas a gente sabe que a nossa educação é falha enquanto essa... Não temos nem cultura disso, nem... Me corrija se eu estiver errada, mas o pensar no outro é algo que eu tenho que sair, né, da minha zona de conforto e realmente olhar para o ambiente onde eu estou e olhar para o outro. Isso é muito difícil. Nós somos seres humanos muito falhos, né? Então eu acho que a gente tem que realmente repensar, justamente trazer não só pelo fato do Covid, né? Mas já que a gente usa o final de ano para colocar na balança o que a gente tem que fazer, como é que vai ser a virada do ano, o que eu vou fazer no começo do ano, então vamos cuidar dos outros, né? Um do outro, porque... acredito que esse é o caminho. Sim, é isso aí, Mayara. Se você que nos acompanha aí, tá com resfriado, tá gripado, né? Acho que não custa, pelo menos durante esse período aí, usar a máscara. Isso não é uma dica, isso é uma consciência, né? Para que a pessoa pense nos demais, né? Pô, bacana mesmo a gente passar isso para frente. Quero agradecer a você que nos acompanha aí de casa, do seu celular, do seu computador. E você pode também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, com certeza você vai ajudar outras pessoas. E agradecer também ao meu amigo Jamir, lá da VAP Castrol. Lá na VAP Castrol você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. E é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio e diferenciais. Veja, tudo isso com apenas uma troca de óleo. E a oxissanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Falando nele, né? Você encontra também na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática, ou para simplificar, o óleo do câmbio automático do seu carro, você já trocou? Pois é importantíssimo. Na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca, com agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leva e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839. Quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da VAP Castrol, que atende a gente maravilhosamente bem, né? E claro, a você que nos acompanha, o número está na tela. Procure o Jamir da VAP Castrol. Valeu! E vamos em frente, nós estamos hoje com um ponto de prosa especial. Estou aqui com Mayara Martins, ela que é jornalista, né? Tem também uma carreira maravilhosa aí, né, Mayara? Fazendo muita coisa bacana. E claro, o Dr. Nelsinho Hasegawa hoje falando um pouco para nós sobre os desafios que nós enfrentamos na pandemia e quais aprendizados a gente pode tirar disso. E eu quero chamar agora a pergunta do Dr. Evandro Martins, ele que é formado em medicina pela UFMT, no ano de 2002. Ele foi médico do Exército do ano de 2003 até 2004, é pós-graduado em endocrinologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e também atende lá na Mediclin. Então vamos ver a pergunta do Dr. Evandro Martins aqui para o Dr. Nelsinho. Vamos lá. Boa noite, Jorge. Boa noite, Dr. Nelsinho. Boa noite a todos os internautas aí, espectadores do programa. Jorge, parabéns pelo seu programa. É um prazer estar aqui novamente. Dr. Nelsinho, parabéns pelo trabalho desenvolvido aí ao longo desse tempo todo, principalmente à frente da UTI Covid do Hospital São Lucas. Vou deixar aqui a minha pergunta, vamos direto ao ponto mais polêmico, né? Nelsinho, queria saber a sua opinião particular a respeito da vacinação de
jovens adultos sem comorbidades. Aqueles jovens aí abaixo de 20 anos que não têm comorbidade, que nós sabemos que o risco dessas pessoas a terem casos graves de Covid ou de irem a óbito ou qualquer outra complicação pela Covid é muito baixo, é praticamente nula, né? Queria saber qual a sua opinião a respeito de vacinação para essa população, já que agora estão vacinando 12 anos e já tem lugares aí onde principalmente a Pfizer já pediu liberação, inclusive para vacinação de crianças acima de 5 anos. Qual é a sua opinião? Muito obrigado, um abraço, boa sorte, parabéns novamente. É isso aí, doutor Nelsinho, é contigo. Boa noite, Evandro, companheiro aí de alguns plantões de transporte. Bom, a minha opinião sobre a vacinação dessa população, olha, eu acho válida vacinar. É uma população que faz parte aí, que realmente não tem fatores de risco, não tem comorbidades. Realmente é fato que a doença é muito, vamos dizer assim, menos agressiva. Mas não é que não tenha complicações, não é que gente nova não vai ter. E o fato é de estar protegendo com a vacina, criar anticorpos, a gente também diminui também a transmissão para outras pessoas. Então a gente diminui a transmissão para o pai, para o avô, né? Para a avó, para o tio, que podem ter fatores de risco, né? Então a questão é vacinar para proteger o outro. Você se protege, mas você também está protegendo o outro também. E isso é um fato que a gente não pode negar, que foi a vacinação aí que diminuiu drasticamente aí os números de casos graves, de internação hospitalar, de UTI, de intubação, foi por causa da vacinação. Então é um fato. Então a pessoa jovem que é sociável demais, né? Conversa com o pai, conversa com o pai, vai com os amigos, então ele pode estar transmitindo o vírus e esses amigos, essa socialização está transmitindo para outros, né? E a gente não consegue frear o vírus. Então, eu acho importante sim vacinar, porque além de estar se protegendo, está protegendo o outro também. Quem se vacina, os sintomas eles são bem menores caso a pessoa seja contaminada, contagiada, vamos dizer assim. Sim. Mas ele não impede que a pessoa pegue. Não. Se um jovem, por exemplo, né, que tem uma bateria social enorme, né? Aquele popular, né? Tá em todo lugar. E aí ele se vacina. Ele, com a vacina, ele protege o outro porque os sintomas dele serão menores. E a diminuição da replicação viral na via aérea. Porque já tem um anticorpo. Entrou em contato lá com a via aérea, o anticorpo já está lá. Opa, o vírus está aqui. Já vou mandar anticorpos, vai diminuir o número de replicação viral. Então o número que a gente transmite é muito menor. É onde que a vacina vai... Quer dizer, protege aqueles que têm mais propensão, né? Mas assim, eu tenho uma dúvida, uma dúvida talvez de outras pessoas também. A vacina precisaria ter um reforço? Precisa. Porque, visto que a gente, tempos a tempos, temos que atualizar a nossa vacinação. Hepatite B, a Covid também vai ser H1N1, que entra ano e sai ano, ela vem. Então, isso vai acontecer? É necessário isso? Especificamente para a Covid, eu acredito que sim. A gente vai precisar fazer reforços e tomar a vacina todos os anos. Assim como H1N1, o Covid vai ser igual. A gente tem uma outra pergunta agora, que é do Márcio Simão. Ele que é empresário na área contábil desde 2018, é formado em administração pela Faculdade La Salle em 2016 e é fiscal também do Hospital São Lucas e presidente do Lions Club. Vamos para a próxima pergunta. Boa noite, Jorge. Boa noite, Maiara. Obrigado pelo convite. Boa noite, Dr. Nelson. Minha pergunta
é referente a como que a saúde ficou nesse estado de atenção. Exemplo, até então a gente teve uma mudança drástica, né, nos hábitos de saúde alimentar, higiene e como que a saúde mental também vai ser impactada após a pandemia. Muito obrigado. É isso aí, Dr. Nelsinho, essa pergunta é uma baita pergunta, né, contigo. Importantíssima pergunta, porque é uma das complicações do pós-Covid. A ansiedade generalizada, a depressão faz parte do pós-Covid. É uma queixa e muito comum, inclusive. Você imagina uma pessoa de 40 anos que está no ápice da sua produtividade, pega uma doença que atinge o pulmão e ele não consegue nem tomar banho direito, porque ele cansa. A saúde mental desse indivíduo vai ficar doente, vai ficar ansioso, vai entrar em uma depressão, porque ele não consegue produzir. Ele vai ficar dependente de outras pessoas. Então, a saúde mental nessa pós-pandemia, e não estou só falando de quem ficou doente, não, quem não pegou a Covid, precisou ficar em confinamento não, quarentena. Isolamento social. Né? Porque confinamento é muito pesado. Mas esse isolamento social, sim, deixou muitas pessoas doentes. Afloreceu muito mais ansiedade, gerou muito mais depressão, infelizmente. Porque uma das curas dessas doenças é justamente a socialização. É você conversar, distrair, né? E de repente você não pode, só pelo FaceTime. Então, às vezes, fica complicado. Porque a gente gosta de pegar, de relar, de abraçar, de beijar. Isso faz bem, né, para o indivíduo que está fazendo, dando beijo, abraço, mas também quem recebe. Isso é importante. E esse toque, esse contato foi simplesmente cortado. Você não pode, senão você vai estar matando o indivíduo. E realmente foi isso que acontece, né? Diminuiu esse contato social e veio essas complicações aí. Então a saúde mental, sim, é um problema do pós-Covid que a gente vai ter que lidar durante muito tempo. Porque até essa pessoa sarar, curar, tanto pulmonar, do pulmão, quanto mentalmente, pode levar algum tempo. E tem alguns preconceitos em relação à questão de saúde mental, né? Que nem a pessoa que tem depressão, que passa, né, por um momento aí, às vezes isso perdura durante mais tempo, mas é menos compreensível do que, por exemplo, ela ter uma virose, né? Eu tô com depressão, não vou trabalhar hoje. Quer dizer, até o diagnóstico também é diferente, né? Fica mais difícil de você explicar para as pessoas que você estava com depressão, tipo... A sociedade enxerga isso ainda de forma como tabu ainda, né? Isso aí é um tabu ainda. O cérebro é um órgão que não pode adoecer. Não. E literalmente você não fala disso. Não se fala, Pro teu amigo, você não fala disso pra sua família, você não compartilha isso. Então isso vai se tornando mais difícil de você tratar. Então você vai faltar ao trabalho, você vai chegar pro teu chefe e vai dizer, olha, eu faltei porque eu estou com depressão e ela bateu hoje e hoje não deu para ir trabalhar. É difícil? Pois né? É. É difícil para quem passa por isso e é difícil para quem tem que dar o passo de lidar com isso, de aceitar isso e do outro receber, né? Então a sociedade ainda não aceita a depressão como doença. É isso? É isso. E vou te falar que é o mal do século. Caramba! Não foi o Covid, a depressão é o mal do século de hoje. É a doença que, inclusive, mais se incapacita, é uma doença que as tentativas de suicídios têm o fundo depressivo. Então, é uma que a gente tem que olhar com outros olhos. A pessoa que tem depressão é uma pessoa doente e potencialmente grave, né? Que pode levar a desfechos desfavoráveis a ele. E daí toda a família também sofre com isso, né? E o apoio é importante, o apoio familiar
para a cura dessa doença é muito importante. Porque a gente fala, a gente citou aqui a depressão pós-Covid, né? A pessoa contraiu a doença, ela passou por um período de estar, né, cada vez mais distante das pessoas, porque ela já estava com a doença, então ela vai ter que vir para a área de se restabelecer, né? Vou me restabelecer, eu tenho que passar por isso e voltar à vida normal. E tem também o outro lado de quem perdeu, né? De quem perdeu e que a gente sabe que não tem como se restabelecer tão logo, que a vida não vai voltar a ser o que era antes, porque você não vai mais conseguir, né, lidar com tudo isso, porque você perdeu e é para sempre. E isso também é grave, né? Isso também pesa, né? Pesa, e a sociedade realmente me leva a crer algumas coisas que eu vejo. Eu não vou falar nem como jornalista, vou falar como ser humano, que parece que a gente estava falando disso antes de começar o programa. As pessoas precisam ver para crer, né? Literalmente aquela passagem bíblica de Tomé, eu tenho que ver para crer. Se não aconteceu comigo, se eu não perdi ninguém, como se não existisse, então não existe Covid. Entendeu? Eu passei pelo Covid, eu venci, o outro passou e venceu, mas nós não perdemos ninguém. Até me arrepiei agora. Então eu não tenho que me distanciar de ninguém, eu tenho que levar uma vida normal porque só dói no outro. E aí a gente volta a falar daquilo, né, que é o cuidado do outro, né? Então é a depressão pós, é a depressão da perda, é a depressão de muita dor, né? Sim. É muita dor para lidar. O Dr. Nelsinho, esses semanas atrás, mês passado aí, inclusive fui com o nosso amigo Edson aqui da produção, nosso técnico aqui, que transmite esse programa para nós. Nós fomos assistir o show do Estaca Zero, né? E pela primeira vez, depois de quase 2 anos, né? Eu tava indo num lugar que tava tendo um show e tinha pessoas bebendo e uma música sendo tocada ao vivo, nesse caso um rock and roll. E ali eu percebi isso que a Mayra comentou, porque eu me emocionei ouvindo eles tocarem, né? Uma coisa que, né, seria corriqueira, mas porque já fazia muito tempo que esse contato não existia, não acontecia, né? Uhum. Isso vai gerar uma medicalização no sentido de tentar conter esse avanço aí da depressão, acho que da ansiedade, né? E outros tantos transtornos aí. Vai ajudar bastante, né? Essa liberação, mas essa liberação tem que ser lenta e gradual, né? Tem que ainda tomar alguns cuidados, que é importante, até a gente ter certeza que a doença Covid está controlada. Está fora de controle ainda. Tanto é que apareceu na China, apareceu na Europa agora, nos Estados Unidos, ela ainda está circulando no mundo. Então não está controlada. Diminuiu. Tem um certo controle, mas ainda não tem um controle total. Quando a gente tiver esse controle total, aí sim a vida vai seguir ao normal e Enquanto isso, temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sim. Antes prevenir do que remediar. Sim. Então previne para evitar a gente medicar mais para frente, né? Eu acho que é importante ter essa consciência aí que ainda a doença não está totalmente controlada, tá? A gente sabe algumas coisas, a gente não sabe tudo do vírus, a gente sabe muito pouco, a gente sabe muito pouco sobre o pós-Covid ainda, porque estamos nessa fase agora. Então a gente precisa ir aprendendo. E isso é uma lição que a gente aprende com os nossos erros. A gente não pode ver a Europa sofrendo lá e aqui a gente fazer de conta que não vai chegar. Vai chegar aqui no Brasil, porque vai. Sim. Vai vir turista para cá, vai vir. O vírus vai circular. Então a gente tem que tomar cuidado ainda. A prevenção ainda é uma palavra importante hoje. Bacana. Vamos em frente. Muito obrigado, você que nos acompanha. Este é o Ponto de Prosa, semanalmente, todas as quintas, às 20 horas. E hoje uma entrevista especial com o Dr. Nelson Hasegawa e com a jornalista Mayara Martins. Eu quero aqui trazer uma pergunta, doutor, que é a seguinte. Os índices, vai ao encontro do que o doutor falou agora, né? Os índices de vacinação no Brasil, eles estão entre os primeiros do mundo,
né? Eu puxei uns dados hoje, inclusive, estamos em 3º lugar no mundo em proporção e alcance da vacinação. Vimos com isso os números de morte, internação, né, problemas relacionados ao Covid diminuírem drasticamente. A grande maioria já tomou 2 doses da vacina, né? Outros, uma dose única, né, da Janssen. E já se fala de uma 3ª dose de reforço, que até a Mayra havia comentado. Inclusive os idosos já estão tomando essa 3ª dose, né? Corremos o risco de precisarmos de uma vacina nova todos os anos, né, tal qual é com a gripe, por exemplo, da influenza, ou ainda que o coronavírus se fortaleça ao ponto de não termos uma vacina a tempo de controlar uma nova pandemia, doutor? Eu acredito que a mutação viral ela pode demorar algum tempo até sair uma outra variação aí tão agressiva, porque às vezes pode levar muito tempo para sofrer essa mutação, esse vírus. Ou não, de repente pode ser mais rápido. Né? Mas em relação à vacina, eu acho que a vacina vai ser todos os anos. Todos sim. os anos, que nem é com a influenza. Uhum. Que é a vacina da gripe. Anos, tá? Até mesmo porque ainda estamos em fase de estudo das vacinas. A gente leva em torno de 10 anos para poder ter certeza que a vacina realmente é eficaz. Né? Mesmo vendo esses números, doutor, de diminuição de mortes e de internações, que a gente percebeu que foi por conta da vacina, né? Mas, assim, a gente usa a medicina baseada em evidências. Certo. Né? E as evidências observacionais não contam muito, tem que ser no papel mesmo. Entendi. Então, assim, a gente vai ter que pegar pessoas que não tiveram contato com o vírus, ou aquelas que contato com o vírus, vacinar com uma, vacinar com outra e ver quais são as reações e se ele pegar, qual que vai ser. Testar em muitas pessoas para ver se... E a gente não tem o controle. Olha, você vai vacinar, mas você vai entrar em contato aqui, ó, nessa sala aqui que tá cheia de Covid, você vai pegar Covid. Não pode. Eticamente não dá. Não se pode fazer isso. Não dá para fazer. Certo. Né? Então... Os testes não são feitos... assim como que é o... Porque as vacinas foram testadas até onde a gente acompanhou as notícias, né? Em algumas pessoas, num grupo de pessoas. Que foi testado, deu pouca reação, melhorou, diminuiu. Mas elas não tinham Covid ou tinham Covid? Essas que foram testadas? Não tinham Covid. Então elas tomaram a vacina e depois tiveram contato com o vírus? Provavelmente tiveram. Tem que ser, né? Senão como é que testa? Né? O fato da vacina ter sido produzida em tão pouco tempo, como o senhor mesmo colocou agora no início da fala, que se leva em torno de 10 anos aí para se ter um diagnóstico mais, né, nítido mais e preciso. E isso veio à tona a insegurança da população? Não. Se a gente for ver a história das vacinas e da imunização humana, ela vem de anos, né? A primeira vacina eficaz apareceu no ano de 1756, né? Mas antes disso, alguns países asiáticos, eles pegavam a varíola, pegava a ferida, macetava ela, secavam e jogava na cara do indivíduo. Aí ele tinha um vírus atenuado, vamos dizer assim, e aí criava-se anticorpos. E foi observando as pessoas, as fazendeiras que faziam a ordenha das vacas, que a vaca também tem um tipo de vírus igual à varíola, que dão no ubre dela, e essas pessoas, elas não adoeciam com a varíola, diferente das pessoas das cidades que não tinham contato com esse vírus, e foi a partir daí que surgiu a imunização humana. Os primeiros passos que a gente tem um sistema que controla a doença foi em 1756, foi muito tempo. Então nós temos a tecnologia e nós temos o domínio dessa tecnologia de vírus atenuado. Agora, o novo agora é o RNA e o DNA, que é a vacina nova aí da Pfizer, a Moderna, né? Mas a gente tem
A gente tem um conhecimento muito grande sobre vacina e imunização. Então, por isso que saiu rápido. Porque foi lá, pegou, isolou o vírus. Já tinha tecnologia para isso. A gente já tem essa tecnologia de pegar o vírus, isolar o vírus, mapear todo o gene dele e falar, essa aqui a gente tira porque essa aqui não vai causar doença, a gente põe aqui, mistura aqui e vamos fazer com que o sistema imune nosso trabalhe. Assim é a Coronavac. Doutor, me perdoe a ignorância, mas também é uma questão que surgiu. E por que o vírus da AIDS, por exemplo, não teve vacina? O HPV também não teve vacina? Em tão pouco tempo, vamos dizer assim. Em tão pouco tempo, hoje já tem, né? Mas o HIV até hoje não tem, né? Isso chama-se indústria farmacêutica. Vamos lá. Quem tem mais HIV? São os países pobres. Principalmente a África, né? Não vai ter dinheiro para comprar vacina. Putz. Essa é a realidade nua e crua, tá? Essas grandes empresas farmacêuticas, foi um vírus que infectou toda. Então, a pressa de ter a vacina, eles ganharam bilhões e bilhões de dinheiro com a vacina, a indústria farmacêutica. Mas em relação a HPV, por exemplo, nós temos a vacina. Já existe a vacina. Contra o HPV. O HIV está em estudos. Já tem um protótipo de vacina contra o HIV. Assim como a dengue já tem. A dengue também. Já nós temos a dengue também é um vírus, né? Verdade. Tá, então a gente está caminhando para essa tecnologia das doenças virais. Que se a gente for ver todas as doenças, a gente não tem um tratamento bem específico. O que é o tratamento de uma gripe, por exemplo? É dar sintomático. Tomar uma canja. Remédio para febre, remédio para dor, caldinho, nada mais. Diferente de uma infecção bacteriana, que você usa o antibiótico. Né? Então, a grosso modo, as infecções virais são as vacinas que ajudam a proteger. Porque a grande maioria das vacinas são doenças virais. São doenças virais, é verdade. Pô, fantástico, hein? Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos no terceiro bloco. Este oferecimento é da Reolon Seguros, a sua corretora. Quero mandar um abraço para o meu amigo Gilberto, lá da Essência Prime. Pessoal, a Essência Prime Móveis Planejados trabalha incessantemente, com uma extrema qualidade e cuidado, para que você possa ter um móvel planejado na sua casa. E quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades, não é mesmo? E hoje é cada vez mais comum ver as pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e ao próprio estilo de vida, não é mesmo? E isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Então, móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. E se você quer fazer uma visita, fica ali na rua Curitiba, número 560N, no bairro Industrial. E para entrar em contato é pelo 6599908-3912. Essência Prime Móveis Planejados, fazendo realidade o sonho do seu móvel. Vamos para cá? Produção, quero agora mandar um abraço para o meu amigo da FD Contabilidade e Assessoria. Lá temos um vídeo novo da FD. Um grande abraço, Thiago. Bom, pessoal, contabilidade, consultoria e assessoria. Então, claro, serviços contábeis, de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você consegue fazer pelo aplicativo. Então, imagina você na sua empresa precisa desses serviços contábeis, então você pode tê-los a partir de um aplicativo aí na comodidade do seu smartphone. Pode solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e também pode ter um atendimento personalizado na sua empresa. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 653549-5255 e eu quero passar a bola aqui para minha companheira de hoje. Vamos lá, Maiara, contigo. Mais uma pergunta, a gente tem a pergunta agora da Flaviane de Oliveira dos Santos, ela que reside em Lucas do Rio Verde há 12 anos, é concursada desde 2013 pela Secretaria de Educação e atualmente é técnica de enfermagem desde 2021.
Oi, Jorge. Oi, Maiara. Tudo bom, doutor Nelson? Meu nome é Flaviane. Doutor Nelson, a minha pergunta é a seguinte. Como o Brasil já está avançado, né? Em caso da vacinação do Covid-19, já está tendo muitas aglomerações. Mas nós estamos acompanhando aí, nos outros países, que já está tendo outra onda de pandemia. E no ponto de vista do senhor, o que nós devemos fazer, né, o município, para que nós não venhamos sofrer outra onda de pandemia e venhamos perder mais familiares, mais entes queridos? O que se pode ser feito? Obrigada. É aquela preocupação que a gente Falávamos trouxe no há pouco, início, né? E aí, doutora, é contigo. Bom, a minha opinião é o seguinte: nós temos que nos cuidar. Então, o uso de máscara é importante. Pode pular o carnaval? Se dependesse de mim, não ia pular carnaval. Mas quem for pular carnaval, que esteja vacinado, que use a máscara, né? Que a máscara faça parte do abadá, né? Para poder pular. Fantasia de carnaval. Mas eu acho que, né? Se dependesse de mim, não ia ter, porque a gente tem que se preparar aí por uma possível quarta onda que está vindo, né? Então a gente já falou nisso agora, nesse assunto, mas eu acho importante a gente estar preparado sim para uma próxima onda, justamente para evitar o sofrimento que a gente teve aí nesses anos de pandemia que nós temos aí, que foi 2020 e 2021. Esses 2 anos foram assim, praticamente perdidos por muitas pessoas, né? Esse confinamento, tudo, foi importante? Claro que foi, porque poderia muito mais gente estar pior, né? Poderia ser pior se não tivesse esse distanciamento, se não tivesse o isolamento, né? Não vou dizer que não funcionou 100%, mas ajudou, com certeza ajudou. Eu acho que a gente tem que ir com muita cautela ainda, tá? O vírus, como eu disse, não está totalmente controlado. A gente precisa estar bem controlado para a gente poder retornar, vamos dizer assim, a nossa... Como era antes, né? Que o povo andava antes, seminu e tudo mais, e festando. Doutor, aí surge uma dúvida, né? Se a vacina ela tem uma eficácia considerável, e essas pessoas vacinadas estão lá se divertindo e, né, entrando em contato umas com as outras, a vacina aí não cumpriria o papel de fazer com que esse contágio, caso ele aconteça, não sei, em menor proporção. Em menor proporção, ou seja, continuaria da mesma forma? Ou o problema é aqueles que não se vacinaram? São duas vertentes. Uma, realmente, essa é a função da vacina, é diminuir mesmo a gravidade da doença no indivíduo, mas também ajudar a diminuir a transmissibilidade. Certo. Então, as pessoas que estão vacinadas, sim, eles transmitem menos vírus. Porque tem os anticorpos lá que faria sentido, então, pedir um passaporte de vacinação no carnaval, uma coisa assim. Até que ponto, né? Pensando na saúde num país coletiva, onde né? a gente vê tanta falsificação de tantas coisas, até que ponto uma carteirinha de vacinação teria total veracidade, né? A não ser que a fiscalização viesse muito forte, né? Democraticamente talvez não seja o ideal, porque você está afetando o direito da pessoa ir e vir, né? O passaporte da vacina. Você não pode entrar aqui porque você não está vacinado. Ou o direito dela de não se vacinar também, né? Mas podemos considerar que o direito dela se sobrepõe né, aos outros em relação ao coletivo? Tipo assim, não, eu não vou me vacinar, mas ele não se vacinando, ele pode transmitir mais. Ou seja, ele coloca em risco o coletivo em prol da própria liberdade. Né? Em que nível que... Na história do Brasil, houve um fato assim. Doutor? Chama Revolta da Vacina. Revolta da Vacina, sim. Tá? 1910, né? Foi aonde o sanitarista na época falou, olha, todo mundo tem que vacinar. E o pessoal foi entrando à força, foi vacinando o povo. Na época era o quê? Varíola, né? Não.
Foi da varíola. Varíola, né? Foi da varíola. E ele estava totalmente certo, porque o pessoal não ia vacinar. E a varíola, ela matou mais de 300 milhões de pessoas do mundo. É muita gente. Então, a gente não pode obrigar, a gente tem que orientar e dizer e passar informações para essas pessoas que sim, a vacina é importante. Sim. Eu tinha um professor que falava, vacina é um presente de Deus. Olha aí. Então tem que ser para todos. Para todos. Então eu sou totalmente a favor da vacina. Se todo mundo tivesse vacinado e tivesse a consciência Dos cuidados. cuidados, tranquilo, vai lá brincar de carnaval, vai lá assistir o show, não tem problema, mas desde que tenha os cuidados, né? Mas o passaporte de vacina eu acho um pouco agressivo demais, porque, né, fere aí o direito de né? Mas também de um ponto de vista sanitarista, saúde, eu acho importante. Tanto é que muitos países da Europa adotaram, né? Esse passaporte de vacina. Não para entrar no país, né? Mas em muitos locais, locais públicos, inclusive, só se entra se tiver vacinado. E tem que comprovar. E aí esse comprovar que até a Mayra questionou, né? O brasileiro vai dar um jeito pra tudo, né, de arrumar uma carteirinha de vacinação e já vai aparecer vários cambistas vendendo a sua carteirinha de vacinação na entrada. Na entrada do evento. É possível. É possível. Bom, então, vamos em frente. Doutor, é um momento nosso agora, estamos com essa sensação de que estamos saindo da pandemia, né? Que estamos saindo dela, mas a gente está tendo essa quarta onda aí, que na Europa já tem alguns países que estão em lockdown, né? Sim, que estão fechados. Holanda, por exemplo. Ver, são países que tiveram baixa taxa de vacinação. A Alemanha já tem algumas cidades também. Tá, esse é o ponto que eu quero chegar. Esses países, eles estão tendo problemas novamente com essa quarta onda devido à falta de vacinação. Esse é o fator principal? Provavelmente seja. Provavelmente. Porque não existe outra explicação para a gente ter uma diminuição tão grande, né? E a não ser que for uma cepa nova, que eu acredito que não seja. Que teve aquelas variantes e tal, né? Mas eu acredito que foi sim por falta de vacinação aí, que não vacinaram e o vírus está aí, circulando. Pegaram. Aí vem a questão, né? A liberdade individual para sacrificar toda a população agora com uma quarta onda porque alguém decidiu não se vacinar. Se fosse pensando, né, gente? Estamos aqui pensando juntos, né? Se fosse uma imposição do Estado que as pessoas se vacinassem, então, pensando que a vacina tem esse papel de não fazer com que, né, se contraia, se espalhe esse vírus com maior velocidade, a Europa não estaria vivendo isso nesse momento. Não estaria. Com certeza não estaria. Então existe uma esperança para o Brasil também? Claro que existe. A esperança pro brasileiro é a última que morre. Então, ainda mais o brasileiro. A gente precisa se agarrar a isso para poder, né? Não, tem esperança sim. Eu acho que estamos no caminho certo. A vacinação é um meio de proteção, né? Isso está mais que comprovado. Os fatos históricos que a gente tem aí ao longo dos séculos mostram isso. Tanto é que a gente conseguiu erradicar um monte de doenças. Uma, por exemplo, sarampo. Fazia anos que não aparecia sarampo. Mas o que acontece? Muitas pessoas deixaram de vacinar os filhos. E os filhos começaram a aparecer com sarampo. É uma doença que há muito tempo não existia, não tinha no Brasil. E aí começou a ter novamente alguns surtos. É da gente pensar, mas por falta de vacina. Mas em que momento as pessoas entenderam que a vacina não é boa, né? E surgiram grupos anti-vacina, que é algo que vão movimentos colocar no teu organismo para que daqui tanto tempo aí, né? você não esteja mais nessa terra. Tem alguma vacina, doutor, que possa ser um exemplo cabal, assim, um exemplo máximo para que as pessoas possam dizer assim, cara, não vou me vacinar porque esse negócio vai acabar comigo.
teve alguma vacina que deu errado? Porque é incrível, né? Tem lugares nos Estados Unidos que as pessoas praticamente não se vacinaram, Não tipo se Texas. vacinaram. Zero. Muito pouco, né? Olha, não me recordo de nenhuma de ter um grande vacina exemplo, assim que foi aplicada e não deu certo. Não, historicamente, não conheço. Também não estudei sobre isso também. Eu acho que não existe uma vacina ineficaz. Sim. Tá? Acho que quando não exatamente o Covid, porque está recente, mas as vacinas que nós temos no calendário vacinal do governo são vacinas que funcionam. Tá? Desde 1973, onde foi institucionalizado a campanha de imunização do Brasil, em 73. Até essa data, ninguém tomava vacina contra a tuberculose, contra a hepatite B, não tinha. Não existia. Não existia. Não tinha um programa que o governo, fornecesse as vacinas. Era só quem tinha dinheiro que fazia. Ou que tinha um conhecimento, mas até então... Mas eu não me recordo, assim, de uma vacina que não deu certo. Não me recordo. É interessante, né? Inclusive o Brasil, doutor, é um dos países que tem a melhor estrutura pública de vacinação do mundo, não é isso mesmo? Com certeza. É um Como programa que enorme, como que é isso, enorme. né? São 40 mil unidades básicas, 40 mil, espalhado em todas as cidades. Toda cidade tem pelo menos uma. Toda cidade, que é responsável pela vacinação. A criança, quando nasce, ela já recebe a vacina. Ela não tira a certidão de nascimento se não tiver a carteira de vacina. Contra hepatite B, logo depois vem a tuberculose, vem a paralisia infantil, né? Vem as tríplice, a tetraviral, tétano, e assim vai. O calendário vacinal, a gente tem mais de 15 vacinas. E hoje, até para matricular uma criança na escola, tem que você levar tem que levar a carteira de vacinação atualizada. É um documento. É um documento da criança. Tá? É um documento. Então, a gente sabe que é eficaz. Mas o programa de imunização no Brasil, olha, não perde para ninguém. É muito grandioso. Não, a gente não viu os São Estados Unidos. bilhões de doses que são distribuídas. Os Estados Unidos não teve tanta efetividade e eficácia na vacinação quanto nós tivemos, né? Não tem. E a gente tem que tirar o chapéu aqui pro Brasil, porque esse programa, sim, salva muita vida. Muita criança. A mortalidade do Brasil infantil diminuiu bastante por causa dessa imunização tétano neonatal, por exemplo. Há anos que a gente não tem, por causa da vacinação, né? Paralisia infantil. Quando que foi o último caso de paralisia infantil no Brasil? Em 70 e lá vai cacetado, depois não teve mais. Tá erradicada do Brasil paralisia infantil. Varíola no mundo há muitos anos que está erradicada no mundo. Por conta da vacinação. A polio, que é a polio. Poliomielite. A polio é a paralisia infantil. Paralisia infantil, é a polio, é as gotinhas lá que não. As gotinhas, o Zé Gotinha veio daí. O né? Zé Gotinha veio daí. Pessoal, pra gente fechar esse assunto da vacinação, a gente sabe que o senhor foi o primeiro profissional de saúde a ser vacinado num momento caótico, né? De muita desconfiança. De muita desconfiança do Covid, de tudo que estava vindo, né? Das ações do governo, enfim. A minha pergunta é, o senhor teve medo? O senhor em algum momento pensou, o que tem aqui? Será que realmente é... Será que é eficaz isso? Será que realmente eu vou poder continuar na linha de frente ali? Ou veio o questionamento assim, mesmo sem vacina eu vou estar lá? Isso. Ou o que convenceu o doutor de que é realmente segura? Primeiro, eu não tive dúvida de tomar a vacina. Me chamaram, ótimo, eu vou tomar. Se eu fui primeiro, eu preciso dar o exemplo, porque eu tô ali, né? E se a vacina foi eficaz comigo? Foi, porque eu passei 8 meses ali com contato com Covid e não peguei, usando a máscarazinha, né? A touquinha, nada
fora do outro mundo, né? Claro, quando ia fazer algum procedimento, usava o shield face, que é o capacete lá, tal, para poder fazer o procedimento de intubação, tudo. Mas tirando isso, era a máscara, nada mais, e a luva, e álcool, e lavava a mão. E passei 8 meses dentro do Covid, praticamente, e não desenvolvi, não tive outra recaída do Covid. Eu peguei a primeira vez, quando não tinha vacina, fui assintomático, tive poucos sintomas, uma febrinha ali e tal, mas tive um comprometimento pulmonar leve, mas mais que isso não. Tomei a vacina, fiquei os 8 meses dentro da UTI e na enfermaria, porque era junto a enfermaria Covid. Fazia os exames lá, o teste rápido, dava lá o IgG positivo, eu tô garantido. Então, não tive medo não de pegar novamente, não tive dúvidas em tomar a vacina. Não. Mas essa confiança veio, claro, do conhecimento que o doutor tem, né? Mas, assim, organismos internacionais, pode ser citado nisso, laboratórios específicos, né? Que nem Pfizer, a Oxford, né? Que também é da AstraZeneca, a Janssen, que é da Johnson & Johnson, né? A Moderna também. Então, todas essas vacinas eram de empresas confiáveis, né? E eu até dizia para uns amigos aí, que falavam assim, cara, se tivesse uma teoria da conspiração, teria que ser uma coisa muito grandiosa para envolver todas essas gigantes da indústria farmacêutica, né? Mas esses são os fatores que trouxeram essa confiança também, Dr. Nelson? Também, né? Sim. Por mais que sejam grandes corporações que visam lucro, né? São empresas com tecnologias avançadíssimas, né? A gente não pode negar isso da Janssen, da AstraZeneca, todas as que fazem essa vacina de RNA, de DNA do vírus, é uma coisa fantástica, né? Mas se a gente for ver a Coronavac, que é a China que fez em grande escala, era de vírus atenuado, não tem nada, que é a tradicional, que é né? a tradicional, né? E mesmo assim salvou vidas também. Com certeza. Não teve aquela eficácia, né, que a gente esperava, né? Mas tinha uma porcentagem de seguridade, né? E isso, eu tenho 60% de chance de não pegar. É muito maior. Já é melhor do que ter zero, né? Então, antes eu estar protegido parcialmente do que não estar. Então, eu tomei a vacina de vírus atenuado, não tive reação nenhuma. Criou-se anticorpos, que eu fiz os exames, né? Meu IgG, meu IgM ficaram positivos, depois só meu IgG positivou. E toda vez que faz o teste rápido, tá lá, meu anticorpo tá lá. Tomei a vacina de reforço também, sem problema nenhum. O doutor tomou da Pfizer também? Nós vimos muitas pessoas naquela época dizendo, não quero tomar a vacina da Coronavac, né? Tinha até o sommelier de vacina, né? Que falava assim, não, essa aqui é... Enfim, é um tema que a gente aqui agora, né, dá risada disso de forma até irônica, porque nós vimos o quanto foi difícil, né? E agora a gente está compreendendo um pouco melhor, estamos tendo evidências, como o doutor disse, né, para que a medicina possa também expandir ainda mais essa vacinação. E eu quero passar uma pergunta aqui da Liliane Gobi, que mandou para nós no Facebook. Ela disse assim, se essa quarta onda, né, como nós estamos vendo, e o doutor também prevê que é uma questão de tempo apenas para que ela chegue no Brasil, tendo em vista que na Europa já tem lugar fechado. Já tem cidades fechadas. Lucas do Rio Verde está preparada? Porque as UTIs foram, ela comenta aqui, as UTIs foram desativadas devido a não ter, é caríssimo manter um leito de UTI, né, doutor Nelson? Estaríamos preparados para isso ou seria necessário iniciar já essa preparação? Não, na verdade, se a gente for ver microscopicamente Lucas do Rio Verde, o hospital e a prefeitura, elas
nós temos um plano de contingência, tá? E isso foi feito no início, em janeiro de 2020, nós sentamos no hospital lá, montamos esse plano de contingência, porque a gente sabia que ia vir, cedo ou tarde. E a gente pôs em prática, na primeira vez que veio, ocorreu aí as primeiras internações de Covid, inclusive, infelizmente, foi a primeira morte do Mato Grosso, foi aqui de Lucas do Rio Verde, mas a gente tinha esse plano de contingência. E esse plano de contingência pode ser startado a qualquer momento. Ele já está construído, já está desenhado. Já está desenhado e a gente tem toda a experiência dos anos anteriores. Tá? Agora, se nós estamos preparados, a população está preparada, olha, eu acho que não está preparada, não. Não está preparado. Porque a hora que chegar e começar a ter mortes, internações, rever todo aquele filme que a gente viu aí esse ano, meu Deus do céu, até me arrepia eu estar ali de novo naquele negócio. É um cenário que a gente não quer, né? Que a gente não gostaria. Eu, sinceramente, eu não gostaria de estar novamente. Se precisar, eu vou estar, mas eu não gostaria. Porque é muito triste. Então, a gente não está preparado, mas a gente pode se preparar, porque nós ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Temos alguns meses ainda pela frente. A gente pode se preparar sim. Mas a resposta do poder público e do hospital, a gente tem. Se for preciso, a gente starta o plano de novo e a gente tem as UTIs novamente. Os caminhos para seguir. Sem tal. problema nenhum. Bacana. Não tem. Nós temos uma pergunta, meu amigo, o Elson Copete. Olha só, o Elson ele veio lá do Paraná, né, da cidade de Toledo. Ele está em Lucas faz 22 anos, ele é casado há 12 anos com a Silviane, querida, um grande abraço, Silviane. E ele já foi produtor rural e atualmente está no ramo imobiliário. E está presidente do Rotary Club de Lucas do Rio Verde, distrito 4440. Bom, o Elson, o Copete, né, meu amigo de muita gente que o conhece, ele também passou uma situação extremamente difícil em relação ao Covid, né? E aí ele mandou uma pergunta aqui pro doutor. Eu lembro muito bem dele. Pois é, mandou uma pergunta, vamos ver. Bom dia, Jorge. Bom dia, Dr. Nelson. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Eu sou o Elson Copete, vivo já há 22 anos em Lucas do Rio Verde. No momento sou empresário do ramo imobiliário e presidente do Rotary como uma ação como voluntariado. Dr. Nelson, o senhor que ficou 8 meses praticamente morando dentro da UTI, por causa da pandemia, por causa da Covid-19. Eu passei pela Covid-19, graças a Deus estou aqui. Fui um dos que eu acho que sobrevivi com mais contaminação de pulmão, que foi 98%, no 7º dia de intubação na UTI. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, ou melhor, um esclarecimento, pedir um esclarecimento para o senhor. Dr. Nelson, como que nós devemos agir pós-pandemia, pós-Covid-19, após nós voltarmos do hospital, que todos nós, se o senhor sabe, fica com um monte de sequelas, né? E estamos recuperando, quase todos, com muito esforço, com muito foco, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para nós, doutor. Muito obrigado. Pois é. É contigo, doutor Nelson. Manda um abraço para ele, manda um abraço para o Jean também. Jean também passou poucas e maus bocados. Tá? Bom, pós-Covid, ele deixa sequelas, tanto pulmonar, pode ter sequelas cardíacas, renais, hepáticas, mentais.
Mas o principal é o pulmão, tá? Porque é onde ocorre, assim, vamos dizer, a viremia, a inflamação ocorre mais no pulmão. É uma doença trombogênica, que forma trombos, né? E depois que a pessoa sai desse processo inflamatório, melhora um pouco, começa a respirar sem aparelhos, tudo, a recuperação pulmonar é lenta. E, olha, não é fácil, é difícil. Tem que ter muita perseverança para conseguir, muita paciência, tá? Não é sozinho que ele vai conseguir, ele precisa de ajuda multiprofissional, ele vai precisar de uma fisioterapeuta para fazer exercícios pulmonares, uma fisioterapia motora, ele tem dificuldade aí para poder andar, então ele precisa saber o limite do físico dele, né? Uma pessoa que tem 98% do pulmão comprometido, vai levar um tempo para ter, e vai ter fibrose pulmonar, esse pulmão nunca mais vai ser o mesmo. Então é importante, durante esse período de recuperação pós-Covid, a saturação, aquele famoso saturômetro, né, que bota aqui o oxímetro de dedo, né, tá de olho sempre na saturação do sangue, medir a saturação durante algum esforço físico e em repouso, né? Os exercícios pulmonares para melhorar musculatura é importante. A pessoa que fica muito dias entubada, ele perde tônus muscular, o músculo fica mais fraco e para poder recuperar isso precisa da fisioterapia. Tem que estar assim, muito bem disciplinado para poder conseguir isso, e é claro, o apoio multiprofissional é importante, né? Vou dizer que o que mais ajuda é justamente esse apoio multiprofissional aí, porque sozinho ninguém vai conseguir, não consegue sozinho, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do médico, ele vai precisar do técnico de enfermagem, estar regularmente sendo visitado por esses profissionais e para que possam estar vendo essa capacidade de recuperação do paciente. Paciente que tem sequelas pulmonares vai fazer pneumonia mais fácil, né? Vai ter sintomas de bronquite por causa da nossa poeira aqui, né? Então são fatores que podem vir a agravar essas sequelas, que a gente tem que ficar de olho, né? É o profissional que está lá no dia a dia, lá vendo, o fisioterapeuta ou a enfermeira que fica cuidando da pessoa, ela está vendo, ela conhece o indivíduo. Quando ele está indo mal, ele não está indo bem, a saturação está ruim, está ficando muito cansado, antes ele não ficava cansado, então o profissional que está acompanhando ele é muito importante para a recuperação. O pensamento positivo do paciente também é importante, né? A pessoa que busca a melhora e mentalmente também ajuda bastante na recuperação. Bacana. Querer se curar faz parte da cura, né? Uhum. Querer estar curado. O tal do psicológico do paciente. É importantíssimo. Se você está bem psicologicamente, a cura sai mais rápido, tá? Isso com certeza influencia. Poxa, que interessante o doutor comentar isso, né? Porque a gente se vale muito dos medicamentos e às vezes esse outro acompanhamento, essa parte afetiva, a gente não considera tanto, né? E no caso dessas sequelas, desse pós-Covid aí, é um conjunto de fatores, né? Desde multiprofissionais até o colinho da pessoa da pessoa amada ali, que vai ajudar ela a se recuperar. Acolhimento, né? O acolhimento. Pô, que bacana. Bom,
nós estamos nos encaminhando para o final, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e lembrar que durante a semana nós temos os cortes do Prosa, é isso mesmo. Nós cortamos pequenos trechos, né, desta entrevista. Você que nos acompanhou, espero que tenha gostado. Eu adorei muito, nós temos muitos comentários aqui de pessoas que realmente assim, acharam fantástico o doutor poder vir compartilhar isso com a gente, doutor Nelson. Sabe? E é importante nós termos esse espaço, né? Aqui para fazer essa transmissão, para colocar isso aqui no ar, eu quero, claro, fazer o meu agradecimento ao Edson Cardoso Filmes, né, eternizando seus melhores momentos. Sem ele isso aqui também não aconteceria, então muito obrigado, Edson. Vamos em frente, eu quero agradecer a você, Maiara, primeiro, por ter aceito o convite, por ter vindo, ter contribuído. Se você quiser ainda fazer alguma pergunta, fica à vontade, mas a palavra é tua. Muito obrigada, eu agradeço o convite, me sinto, como eu coloquei no início, muito honrada em dividir a mesa com você e com o doutor Nelsinho. Eu não vou fazer pergunta, mas eu quero tomar a liberdade de fazer um agradecimento, né, em nome da população luverdense ao doutor Nelsinho, que ficou mais de 8 meses dentro de uma UTI frente, né, ao Covid. Eu pude acompanhar já nos finais, mas sei da sua luta árdua ali dentro pela vida das pessoas, né, como a gente conversou no início aqui, de ter que chegar e dar uma notícia disso, às vezes ter que se tornar comum e que nunca será, né? Mas que é um sacerdócio, como a gente também colocou para ele, que ele viveu. Então, meu muito obrigada pela sua entrega, pela sua dedicação, por dividir, né, com o Lucas do Rio Verde toda a sua experiência e se colocar à disposição, tendo família em casa esperando, tendo, né, filhos esperando, a esposa ali do lado, às vezes querendo o marido, mas tendo ali o médico de todos, né? Porque não foi fácil. Então, meu muito obrigada. Eu me sinto honrada justamente por estar ao lado de vocês e ao lado do senhor. Então, parabéns pela sua força. Muito obrigada mesmo. Obrigado também. Bacana, bacana. Faço minhas as suas palavras também, Maiara, com certeza. Nós recebemos o Dr. Nelsinho aqui também com, sabe, de braços abertos e também fazer esse agradecimento, porque as pessoas que nos contataram também comentaram isso. O que elas mais falavam era o Dr. Nelsinho esteve o tempo todo junto das pessoas que mais precisavam naquele momento, né? E um momento, como a gente comentou no começo do programa, né, um momento de medo, né, onde as pessoas viram de frente uma situação onde elas poderiam ser o próximo a morrer. Aí imagina você nessa situação, tendo que estar ali constantemente, né? E a vacina veio aparecer em que mês, doutor? Setembro? Não, junho? Não. Setembro do ano passado, meu pai morreu e não tinha vacina. Não tinha vacina. Não, mas desse ano, né? Não, foi antes, né? A Europa já fazia no começo do ano. No começo, já estavam vacinando no começo do ano. Já começaram a vacinar no começo desse ano de 2021. Nós que atrasamos um pouco a vacinação em relação a eles, né? Mas foi uma atitude de coragem, né? Uma atitude não só de empatia, mas de humanidade, principalmente. Doutor Nelsinho, eu quero agradecer imensamente a presença, esse conhecimento que foi compartilhado, certamente vai ajudar muitas pessoas. E, claro, agradecer, enfim, milhões de vezes aí, a palavra é tua. Bom, primeiro eu quero agradecer, Jorge, Maiara, quero agradecer o espaço e o tempo de estar aqui nessa conversa. Foi uma conversa, um bate-papo interessante, gostei bastante. O que eu tenho a dizer, gente, vamos se cuidar, porque ainda o vírus está aí ainda. Todo cuidado ainda é pouco. Então vamos manter aí a guarda alta. Não podemos baixar agora. Tá? E porque outros carnavais virão, outras festas virão, e a gente precisa estar junto dos entes queridos, e a gente não pode perder esses entes queridos agora. Né? Uma coisa que a gente sabe como que faz, como que acontece, se a gente puder evitar, melhor, menos dor. Menos dor, né? É isso daí. Quero agradecer a você que nos acompanha, agradecer ao meu amigo Robson Alex, lá do MT Agora, que também ajudou a gente a fazer esse convite aqui. Muito obrigado, meu amigo. E claro, a você que nos acompanhou, a você que acompanha o Prosa, né? Saiba que esse espaço também é seu, você pode participar. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.
Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho.